Três, dois, um. Deixa eu virar aqui. Olhou para a câmera. 3, 2, 1. Ação. Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Gestão em Saúde, especificamente no tópico Filosofia no Serviço de Enfermagem. Esse tópico foi dividido em algumas aulas, tá? Essa vai ser a parte 1. Peguem na apostila de vocês o tópico 2, ok? Então vamos lá começar. Para a gente começar nessa parte da gestão, eu trouxe um pouquinho hoje a questão histórica da administração, tá? A administração ela é muito antiga e não há registros na história que aponte quem foi o primeiro administrador. A gente sabe que algumas civilizações tiveram uma estrutura tão bem organizada que elas conseguiram viver muito tempo e elas conseguiram construir impérios realmente. E a gente sabe que sem alguns conceitos básicos usados na administração, isso não seria possível, como por exemplo os egípcios. Então, fica claro que nessa época eles já tinham alguma ideia de conceitos básicos de administração, só que não era chamado dessa forma. Isso foi se consolidando e se estruturando ao longo dos anos, com filósofos, com teoristas, né, com pessoas que realmente estudaram isso de uma forma mais acirrada e não somente um conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É algo que você se baseia nas suas próprias experiências, você não fez um estudo para chegar nisso, ok? Os homens sempre procuraram viver em grupos para se proteger, tudo isso sob a liderança de um indivíduo forte que autocraticamente estabelecia regras de convivência de grupo. Então, ao longo dos anos, essas civilizações sempre procuraram uma pessoa, um líder. E esse líder geralmente fazia todas as adequações, estabelecia como aquela civilização iria se comportar, como aquilo ia acontecer, como seriam construídas as casas, os impérios, enfim, tudo isso. Geralmente eles escolhiam uma pessoa ou um grupo de líderes para poder fazer todo esse delineamento, ok? Gradativamente foram surgindo novos grupos que se expandiram até se construírem povos, reinos, nações e começar aí as estruturações, né? Monarquia, hoje em dia a democracia. Então cada povo foi construindo a sua própria estrutura de poder, sua estrutura de administração, sua estrutura de governo. Então, essa fase da administração ela foi dividida em duas fases. A primeira fase é a fase empírica da administração. Como eu falei, empírico é aquilo que as pessoas levam de acordo com as suas próprias experiências, não são estudados os conceitos para daí sim poder executar. Essa fase empírica é dividida em duas fases, que é o período teocrático, que geralmente é a forma de governo em que a autoridade era emanada dos deuses, né? Então tinha muita influência da questão religiosa. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande e aí foi esse período teocrático. E o período dos precursores da administração científica. Então, nesse período, a administração recebeu a influência de diversos pensadores, de diversos teóricos, que foram se consolidando, trazendo conceitos importantes que a gente utiliza até hoje. Muitos deles foram adaptados, alguns deles são utilizados de forma parcial, enfim, mas eles tiveram uma contribuição muito grande em todo o desenvolvimento da gestão e da administração. A administração que a gente fala, ela é tanto na questão das empresas mesmo, mas como a gente falou em outras aulas, a enfermagem teve muita influência de outras grandes áreas, né? A enfermagem teve influência da psicologia, teve influência da administração, teve influência da gestão. E isso tudo vai fazendo com que a nossa profissão seja muito ampla. Por isso a importância da gente estudar a administração também.